Então agora exercício 27, letras C e D. No exercício, na letra A e B, foi para calcular lados. Esse agora é diferente, é para calcular os ângulos. Para calcular os ângulos, ele passou, no caso da letra C, ele passou os três lados aqui. Tá? Então nós vamos jogar qualquer uma das funções e vamos ver o resultado que dá. Então, por exemplo, eu peguei o ângulo Y. Como eu tenho o oposto e a hipotenusa, né? Porque é a hipotenusa na frente do ângulo reto, vai decorando essas coisas. Então, seno de y vai ser cateto oposto por hipotenusa. Tá vendo como eu não sou preguiçoso? Ó? Eu escrevo a fórmula todas as vezes. Se vocês não escreverem, vocês não vão decorar nunca. Tem que escrever, tá? Pode até abreviar, ó, CO, cateto oposto, HIP, hipotenusa. Então, vamos lá. Seno de y vai ser igual a cateto oposto pela hipotenusa. Cateto oposto a y, 1. Hipotenusa, 2. Então está falando que o seno do ângulo y é igual a 1 sobre 2. O seno de qual ângulo que dá meio? Se eu for olhar na tabelinha lá, é o seno de 30 graus. Então, y é igual a 30 graus, porque só 30 graus que o seno dele vai dar meio. Tá certo? Então eu achei o seno e aí vou achar o ângulo. Bom, como eu já sei o y, que é 30, se eu quisesse eu não precisava nem achar o x. Porque aqui é 90, aqui é 30, dá 120. Como a soma tem que dar 180, é sinal que x é igual a 60 graus. Ó. Eu até coloquei, ó, pela somatória dos ângulos internos, se y é igual a 30, x tem que ser 60. Porque os dois aqui tem que dar 90, para somar com 90 e dar 180. Mas, faz de conta que eu não sei nada disso. Então, eu tenho agora o ângulo x. Então, eu vou calcular seno de x vai ser cateto oposto pela hipotenusa. Cateto oposto pela hipotenusa. O cateto oposto agora ao ângulo x não é mais o 1, o oposto é o raiz de 3. Raiz de 3 sobre 2. Aí eu pergunto, o seno de qual ângulo? Você vai na tabelinha lá, que ângulo que o seno dá a raiz de 3 sobre 2? É o 60 graus. Tá bom? Então, achei aqui x igual a 60 e y igual a 30 graus. O outro triângulo, ele não passou os três lados. Ele passou dois lados só. Tá certo? Vejam bem, eu tenho esse lado e tenho esse. Aqui é o oposto a quem? A x. Tá? E aqui é a hipotenusa. Então, eu vou usar o seno. Seno de x vai ser cateto oposto por hipotenusa. Olha de novo a fórmula aqui, ó. Por isso que eu não esqueço. Não é porque eu sou mais inteligente que vocês. É porque eu escrevo todas as vezes. Tá? Então, ó, seno de x vai ser, o oposto é raiz de 5, hipotenusa raiz de 10. Lembra, na radiciação de denominadores, a gente não pode deixar raiz no denominador de uma fração. Então, qual é a propriedade? Você multiplica em cima e embaixo pela mesma raiz de baixo. Então, eu vou multiplicar, ó, raiz de 5 vezes raiz de 10 vezes raiz de 10. Tá? Se fosse o inverso, eu ia multiplicar por raiz de 5, em cima e embaixo. É a raiz de baixo que eu tenho que repetir. Se eu for fazer raiz de 5 vezes raiz de 10, dá raiz de 50, que é a propriedade da radiciação. Joga tudo no mesmo radical. E a raiz de 10 vezes raiz de 10, eu sei que vai dar 10, né? Mas eu coloquei aqui raiz de 100. A raiz de 100 eu sei que é 10. E a raiz de 50, para eu não fazer fatoração em fatores primos, eu posso fazer assim, ó. 50 não é 25 vezes 2? Não dá 50? Dá, porque eu sei que a raiz quadrada de 25 é 5, ó. Então, vai ficar 5, raiz quadrada de 2 sobre 10. Como eu posso simplificar por 5 aqui, ó. Se eu dividir por 5 os dois, vai sumir o 5 aqui e aqui vai aparecer 2. Raiz de 2 sobre 2. Opa, raiz de 2 sobre 2, seno de qual ângulo é raiz de 2 sobre 2? De 45 graus. Tá certo? Então, o seno de 45 graus. Ah, agora eu vou achar o cosseno. Ué, se eu colocar cosseno de y, não vai ser raiz de 5 sobre raiz de 10? Vai ser a mesma coisa, tá? Ou seja, porque a gente sabe, já tem até uma lei, né? O seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro. O seno de x é igual ao cosseno de y e o seno de y é igual ao cosseno de x. Isso é uma lei da trigonometria. Então, olha lá, o cosseno desse ângulo aqui vai ser igual ao seno desse. Ou seja, x é igual a y, que é igual a 45. É evidente, se esse aqui é 45 graus, esse 90, esse tem que ser 45 também. Tá? Então, olha lá, seno de 45 é igual a cosseno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, esses dois ângulos são iguais e medem
os dois, cada um deles 45 graus.